Olá, seja muito bem-vindo. Nessa aula eu vou te ajudar te entregando chaves que vão fazer toda a diferença para você poder entender melhor a Bíblia a partir de agora. Se você tem dificuldade de entender o que lê na Bíblia, saiba que eu entendo você. Eu já tive muitas dificuldades, inclusive até mesmo de ler a Bíblia. Eu tinha travas espirituais que me impediam até mesmo de abrir a Bíblia. Mas, para a glória de Deus, quando o Senhor me encontrou, quando o Senhor me libertou, eu comecei a ler a Bíblia, inclusive um Novo Testamento daqueles pequenininhos, onde é o único lugar onde eu tinha condições de começar a ler. Eu não conseguia ainda ler na Bíblia grande. Depois eu comecei a ler na Bíblia do meu pai, e em seguida é que eu comecei a ter a minha própria Bíblia, adquiri uma e comecei a ler a Bíblia, e aí realmente crescer no conhecimento da palavra de Deus. Então isso vai acontecer com você dentro da sua realidade, logicamente, mas você vai conseguir também crescer, você vai conseguir também desenvolver no conhecimento da palavra de Deus, e eu vou te ajudar nessa aula. O tema da nossa aula é abrindo o entendimento da Bíblia. E no primeiro ponto nós vamos falar sobre quanto mais lemos, mais entendemos. No segundo ponto, Bíblia explica a Bíblia. No terceiro ponto, existe uma linha de raciocínio lógica. No quarto ponto, eu vou te entregar um plano prático para você executar a partir de hoje e começar a mudar a sua vida de entendimento bíblico. E no quinto ponto, eu tenho uma surpresa especial para você, que você não vai se arrepender de ficar até o final para poder receber todo esse conteúdo para a glória de Deus. Em Josué capítulo 1 e versículo 8 diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então Deus falando com Josué falou: você precisa estar familiarizado com esse livro, com a lei que eu dei a Moisés. Você precisa falar dele dia e noite, meditar nele o tempo todo. Para quê? Para que você possa ter o cuidado de fazer conforme o que está escrito nele. Se você não tiver prática, se você não tiver exercício diário, você vai esquecer e você não vai praticar. Então, por isso da importância de nós estarmos sempre praticando a leitura bíblica, e quanto mais lemos, mais vamos entender. O que nós passamos a entender melhor quando lemos mais a Bíblia? A mensagem central da Bíblia. E qual é essa mensagem? Está em João capítulo 2, versículo 30 a 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, aqui está o propósito de ter escrito a Bíblia. É para que possamos saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e possamos ter vida e vida com abundância no nome de Jesus. Então, esse é o tema central da Bíblia, está desde Gênesis e Apocalipse. Todos os livros da Bíblia falam de salvação e a salvação cristocêntrica, sempre voltada para Jesus. Principalmente nos profetas nós vemos isso. Então, quando nós lemos mais a Bíblia, nós vamos entender melhor essa mensagem e isso vai nos fazer, consequentemente, entender melhor a Bíblia. Os princípios imutáveis, quais são eles? Por exemplo, atributos de Deus que não mudam, doutrinas fundamentais também não mudam, princípios da vida também não mudam. Então, tudo isso nós passamos a entender melhor quando lemos mais. Em seguida, o contexto da Bíblia. Que tipo de contexto? Contexto histórico, contexto geográfico, contexto sociológico e espiritual. Se nós não lemos com prática, se nós não lemos com frequência, se nós não lemos com abundância, nós não vamos conseguir entender essas coisas. Quanto mais lemos, nós vamos conseguir entender a linha histórica, os lugares e onde aconteceram os fatos, como era a cultura e como era o relacionamento das pessoas naquela época, e também o contexto espiritual, que é o mais importante, que é aplicável para nossos dias. Outra coisa que nós passamos a entender melhor é a linguagem da Bíblia que usamos. Com a prática, nós passamos a nos familiarizar com isso. Outra coisa é a gramática. Tem pessoas que têm dificuldade de ler a Bíblia por não ter conhecimento da própria gramática em si, por ter dificuldade, por não ter estudo, por exemplo. Mas nós vemos também que muitas pessoas conseguem desenvolver isso com a prática da leitura bíblica. Temos exemplos práticos de pessoas que conseguiram se tornar bons leitores, bons escritores, pessoas que conseguem interpretar texto. Por quê? Porque começaram a ler mais Bíblia e com isso desenvolveram. Outra coisa que passamos a entender melhor é o texto que lemos. O que significa isso? Quanto mais nós lemos, o nosso cérebro processa melhor. Qualquer leitura que seja, Bíblia ou outra leitura, se nós lemos apenas uma vez,
com certeza não vamos conseguir captar toda a mensagem que está ali naquele texto. É necessário ler 2 vezes ou até 3 ou mais, dependendo da complexidade do texto. Ler mais vezes o mesmo texto e ler mais quantidade de versículos por dia. Quantos versículos por dia nós lemos? Precisamos aumentar isso. E quantas vezes nós lemos o mesmo texto? Também precisamos caprichar nisso para poder entendermos melhor a Bíblia. Então, essa é a primeira chave. Quanto mais lemos, mais entendemos. Qual é a segunda? A Bíblia explica a Bíblia. A segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3, versículo 16, ele disse assim: Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. O que ele está dizendo aqui? Toda a escritura, toda a palavra de Deus é inspirada por ele e que é útil para ensinar a verdade. Ou seja, não existe nenhuma ferramenta melhor para você entender a Bíblia do que a própria Bíblia. Então, em caso de dúvida sobre um texto que você está lendo, pesquise textos relacionados e estude o tema envolvido no texto em questão. Como é que você faz isso? Usando uma concordância bíblica ou através de aplicativo da Bíblia. Ponto 3. Existe uma linha de raciocínio lógica. Isso aqui ajuda muito a entender melhor a Bíblia. Por quê? Porque se eu sei que existe uma lógica, que existe verdades que não mudam, que existe uma linha de pensamento na Bíblia toda, mesmo ela tendo sido escrita em diversos períodos totalmente diferentes uns dos outros, por pessoas diferentes uma das outras, que viveram em lugares e épocas diferentes, mesmo assim a Bíblia tem uma lógica porque foi escrita pela inspiração de Deus. Então, se eu sei disso, e se eu entendo isso, e se eu conheço isso, então fica muito mais fácil de eu entender qualquer texto, porque eu sei que nada vai fugir daquela linha de raciocínio. Então, como é que eu conheço isso? Lendo mais e também pesquisando. O Salmo 119, versículo 160 diz: A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Então, o que ele está dizendo? Desde o princípio e para sempre, a palavra de Deus é a mesma. Portanto, existem verdades que são absolutas, imutáveis, que ajudam a firmar conceitos e facilitam o entendimento. Então, se eu firmo os conceitos, eu consigo entender melhor. Se eu tenho dúvidas, quanto mais opções eu tenho, mais dúvidas. Se há verdades firmadas, isso facilita a minha compreensão. Então, é dessa forma que nós passamos a entender melhor, e essa é a terceira chave que eu entrego para você nessa aula, para você entender melhor a Bíblia. Agora vamos para um plano prático baseado nessas 3 chaves. Como é que funciona? Eu falei sobre ler mais, então vamos fazer um estudo, vamos fazer um exercício baseado em ler mais a Bíblia, que é o espelho 12:21. Como é que funciona? Ler aproximadamente 12 versículos por 21 dias consecutivos. Temos que fazer isso para desenvolver mais o hábito da leitura e também para enquadrar naquilo que nós acabamos de falar. Quanto mais eu leio, mais eu entendo. Em segundo lugar, meditar, ou seja, vamos meditar em temas bíblicos. Eu quero sugerir aqui, por exemplo, doutrina da salvação, a criação, o amor no conceito bíblico. Então, pesquise esses temas, estude eles, medite neles. E para concluir, estude princípios que vão fortalecer essa linha de raciocínio que você precisa ter. Quais são esses princípios? Atributos de Deus, lei da semeadura e da colheita, mordomia, isso aqui são exemplos, mas você pode pesquisar muito mais princípios bíblicos e estudar. Faça uma pesquisa, reúna esses temas, reúna esses princípios, estude isso, juntamente com a leitura diária de cerca de 12 versículos por dia, pode ser mais ou menos, é aproximadamente 12, mas que seja durante 21 dias consecutivos. Faça esse exercício e você vai ver o quanto você vai desenvolver na leitura da Bíblia. Agora nós vamos para o ponto 5, que é a surpresa, que é a apresentação que eu quero fazer para você do que nós temos aqui na Mentoria Bíblica Digital para te ajudar a você continuar nessa caminhada com mais firmeza. Logicamente que você pode conseguir assistindo essa aula novamente, vendo os pontos aí, anotando, pesquisando. Você pode conseguir desenvolver no entendimento da Bíblia, na leitura bíblica, no hábito de ler. Porém, nós temos na Mentoria Bíblica planos que podem te ajudar a conseguir esses objetivos com muito mais segurança, com muito mais apoio, com orientação e também chegando com mais velocidade nos seus objetivos. E eu vou te apresentar agora um plano de mentoria que nós temos, que tem uma sessão de abertura individual, onde você vai estar falando conosco diretamente, com exclusividade, e nós vamos ouvir você
para saber qual é a sua necessidade, quais são os seus dificultadores. Vamos te ajudar a identificar essas dificuldades também e juntos vamos traçar um plano para você buscar nas sessões de mentoria em grupo, que são 8 sessões. Além disso, você vai ter o suporte total no WhatsApp, de segunda a sábado, para tirar todas as dúvidas, para esclarecer, para te ajudar a fazer a aplicação das ferramentas e também para te ajudar a fazer as tarefas. Então, tudo isso você vai ter todo o apoio e orientação da nossa mentoria para que você possa chegar no seu objetivo e desenvolver na leitura bíblica, no entendimento da palavra e também nos estudos bíblicos. Temos o objetivo de te conduzir a fazer pelo menos um estudo bíblico por semana ao final da nossa mentoria, que dura 2 meses. Isso tem 3 etapas. A primeira etapa é ler. Você vai desenvolver o hábito da leitura e isso você vai ter 4 sessões para você fazer isso durante 4 semanas. Depois nós vamos fazer 2 semanas voltadas para meditar, que é entender a Bíblia, interpretar corretamente e aplicar na sua vida, e mais 2 semanas voltadas para as questões dos estudos bíblicos. Este é o portal da nossa mentoria, Mentoria Bíblica Digital, Destravando a Leitura Bíblica. Aqui tem, além da abertura, tem 3 módulos. Módulo 1, ler, módulo 2, meditar, módulo 3, estudar. Eu vou entrar aqui no módulo 1 para você ver como funciona. Imediatamente começa aqui a rodar a primeira sessão, aí depois tem a segunda sessão, a terceira e a quarta, todas voltadas para a questão da leitura bíblica. Depois você vai ter o módulo meditar e o módulo estudar. E ao final de 2 meses você vai ter concluído essas 8 sessões e você vai ter participado conosco da sessão de abertura, onde nós vamos ter traçado o teu plano para você buscar, e com apoio também pelo WhatsApp, você vai conseguir com certeza esclarecer tudo o que precisa para você conseguir chegar no seu objetivo. Um plano como esse de mentoria geralmente custa caro no mercado, em torno de R$1.000 ou mais. Mas a nossa mentoria não, ela custa apenas R$ 297, R$297, porém agora ela está em um preço promocional. Para você que está aqui conosco, ela está custando R$ 177 apenas. Isso mesmo, uma mentoria completa, como eu disse para você, por apenas R$ 177, que pode ser parcelada e fica apenas aí 12 vezes de R$ 14,75 no cartão, sem juros, sem taxa nenhuma. Então clica aqui embaixo agora, entra no site, verifica melhor, conhece mais e entra conosco nessa mentoria. Você não vai se arrepender, você vai subir de nível no conhecimento da palavra de Deus. Clica agora aqui embaixo e eu te vejo lá. Vamos junto com você e desenvolver, destravando a leitura bíblica e entendendo a palavra de Deus. Deus te abençoe.